Olá, amigos do nosso canal DIP Direito Público. Sou Antônio Giovanni de Oliveira e falo para você sobre a nova lei de licitação. Já iniciei um trabalho nesse sentido, falando de alguns tópicos que eu considero importantes e continuo neste vídeo trazendo uma outra novidade para vocês, introduzida por esta nova lei de licitação, que é a lei número 14.133, que foi publicada e entrou em vigor a partir do dia 1º de abril de 2021. Então, portanto, a partir do dia 1º de abril deste mês. Esta nova lei de licitação, ela veio para acabar ou para revogar 3 outras normas jurídicas que tratavam ou que ainda tratam da licitação, que é a Lei 8.666 de 93, que é a Lei de Licitação, a Lei do Pregão, que é a Lei 10.520 de 2002, e a Lei do RDC, que é a Lei do Regime Diferenciado de Contratação, que é a Lei 12.462 de 2011. Então, esta lei nova, esta Lei 14.133 de 2021, veio para revogar, ou seja, para acabar com essas 3 leis que eu acabei de falar para vocês. Só que, para que isso ocorra, o legislador criou aquele período que a gente chama período de transição, ou seja, o período em que uma lei vai ser testada até que ela aos poucos, vai eliminando aquelas outras que estavam vigorando. Ou seja, as leis que eu falei para vocês, a 8.666 de 93, a 10.420, 10.520 de 2002 e a 12.462 de 2011, só vão ser revogadas a partir do prazo de 2 anos a contar da data em que entrou em vigor a lei nova, ou seja, a partir do dia 1º de abril de 2021. Então, nós podemos dizer que a lei nova vai começar a surtir os seus efeitos obrigatoriamente, tem que ser cumprida a partir do dia 2 de abril de 2023, ou seja, 2 anos após a sua publicação. A partir daí, as outras leis são revogadas. E com isso importa dizer que a partir do dia 1º de abril de 2021, eu posso usar tanto essas 3 leis como a lei nova, dependendo da minha escolha, tá certo? Só que eu não posso usar as duas ao mesmo tempo, no mesmo processo licitatório, conjugando aí um artigo de um com outro artigo de outro. Isso não pode. Ou eu escolho uma lei, ou eu escolho a outra para poder fazer a minha licitação. E essa escolha tem que, obrigatoriamente, constar no edital de licitação. Então, isso é que deve ser observado por aqueles que trabalham com a licitação, por vocês que atuam no dia a dia, tá certo? Então, esse é o nosso tema de hoje. Eu quero dizer a você que está chegando agora, que se inscreva no nosso canal, que deixe aí o seu joinha, que participe conosco, que divulgue aí os nossos vídeos, caso você goste. Então, convido você para participar com a gente, para aumentar o nosso grupo. Muito bem, o tema que eu trago hoje, que é uma inovação, uma mudança que a lei veio trazer, num dispositivo legal da Lei 8.666 de 93, que já existia, é o que eu vou falar agora. Ele está previsto no artigo 75, inciso 8 da lei nova. É o que nós chamamos de licença, ou melhor, de dispensa de licitação por emergência provocada. Dispensa de licitação por emergência provocada. Eu já tinha falado para vocês sobre 2 hipóteses anteriores de dispensa em relação aos valores, não é isso? Aqueles valores até R$100.000 para serviços de manutenção de veículos automotores e para obras e serviços de engenharia, a contratação até R$100.000 fica dispensada. Para compras e serviços, até R$50.000, toda a contratação pode ser dispensada de licitação. E agora eu trago mais uma hipótese que pode ocorrer em que eu posso fazer a dispensa de licitação. Só que eu chamo a atenção para essa dispensa de licitação, que ela pode ser uma dispensa emergencial e provocada por aqueles que atuam na licitação. E isso não é bom. Eu vou explicar, e é a inovação da lei. O que veio dizer aí o legislador com essa nova regra?
ele trouxe algumas mudanças no dispositivo que já existia, que tratava da contratação por emergência, tá? Ou nos casos de emergência, ou nos casos de calamidade pública, nesses casos em que eu posso ter que, às vezes, fazer uma dispensa, porque é coisa rápida, eu preciso de atender aquela situação naquele momento, tá? Então existe, eu tenho que socorrer, eu posso fazer o quê? A dispensa da licitação. Esse texto estava previsto no inciso 4 do artigo 24 da Lei 866 de 93. Ele foi reproduzido no artigo 75, inciso 8 da nova lei, mudando um pouco a sua roupagem, mudando um pouco o seu texto, tá? Fazendo algumas adaptações que realmente vieram melhorar. Eu vou ler para vocês como está o texto de hoje, da nova lei, e vou mostrar para vocês o que mudou para me chegar nesse ponto onde eu quero demonstrar que pode ocorrer essa emergência provocada e que não é bom, tá? Não é bom para quem está participando disso e que provocou essa emergência. A emergência tem que surgir de uma causa natural, tá? De um momento natural que eu tenho que socorrer. Não é aquele momento que eu provoquei chegar nesse ponto. É isso que eu quero deixar claro. Então, o que diz o artigo 75, inciso 8 da nova lei 14.133 de 2021? O texto da lei atual diz o seguinte: nos casos de emergência, é o que eu quero tratar aqui, tá? Nos casos de emergência ou de calamidade pública, que também abarca aqui a hipótese, mas eu não quero falar no momento de calamidade pública, mas é de emergência, quando caracterizada urgência, tanto faz na emergência como na calamidade pública, tem que haver a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos. Isso aqui foi acrescentado na redação anterior, até então estava igual. Comprometer a continuidade dos serviços públicos. Então, repetindo o texto, nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo para a administração pública, né? Ou comprometer a continuidade dos serviços públicos, essa parte foi acrescentada, comprometer a continuidade dos serviços públicos, ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 ano. Aqui mudou. A lei anterior falava num prazo máximo de 180 dias consecutivos, ininterruptos. Aqui fala no prazo máximo de 1 ano. Então, veja bem, eu posso fazer a dispensa para o atendimento de situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídos no prazo máximo de 1 ano, contados da data da ocorrência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto nesse inciso. Então, veja bem, o que foi acrescentado na lei nova? O resto da redação ficou a mesma. Ficou acrescentado o seguinte: quando ocasionar prejuízo, né, situação que ocasione prejuízo, ou, aqui vem, comprometa a continuidade dos serviços públicos. Então, é uma situação que eles incluíram nova. Quando a situação causar prejuízo, já estava na lei anterior, comprometer a continuidade dos serviços públicos é uma situação que foi acrescentada, e também para os serviços que possam ser concluídos no prazo de 1 ano. Aqui de 6 meses aumentou para 1 ano, contado da data da emergência. Nesses casos, eu posso fazer a dispensa por licitação, porque eu tenho que socorrer uma situação, pessoas, coisas que estão correndo o risco ali de uma doença, por exemplo, no caso da calamidade, né? Uma emergência, por exemplo, cai uma ponte, onde todo mundo usa para poder passar uma ponte na zona rural. Eu não tenho quem faça essa ponte, eu posso fazer uma contratação emergencial, aí enquadra nessa situação.
Mas se eu tenho tempo para fazer a licitação, eu não posso fazer emergência. É quando a situação me pega de surpresa, tá certo? É um ato surpresa. Aí sim o gestor municipal, o gestor público tem que agir rápido e corrigir aquilo e acudir àquela situação. Tá? E uma situação nova que trouxe aqui na lei é a vedação da prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação da empresa já contratada com base nesse inciso 8 do artigo 75. Então, uma vez uma empresa contratada para acudir a uma situação emergencial da prefeitura, se acontecer uma nova situação emergencial, pode ser um outro caso, esta empresa, porque já foi contratada com base nesse inciso, não pode ser contratada. Eu considero essa proibição nesse período de 1 ano, dentro do exercício financeiro. Se for uma situação posterior, a meu ver, a legislação não traz isso, eu entendo que não tem problema nenhum. Então, essa empresa ou essa pessoa contratada, uma vez, não pode ser recontratada no mesmo inciso 8, numa situação de urgência, dentro do mesmo exercício financeiro, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, tá certo? O que dizia a lei anterior? A mesma coisa, só com essas alterações, tá certo? Então, o que mudou? A nova lei acrescentou o comprometimento com a continuidade dos serviços públicos, quer dizer, vai comprometer os serviços públicos, eu posso fazer a dispensa. A nova lei acrescentou que eu posso usar isso aí para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídos no prazo máximo de 1 ano, que era 180 dias consecutivos e ininterruptos, contado da data da ocorrência da emergência. Então, esse período pode ser de 1 ano. Eu não posso ultrapassar 1 ano. Antes eu não podia ultrapassar 6 meses, agora não posso ultrapassar 1 ano. E a proibição, como eu acabei de dizer, da recontratação da mesma empresa ou da mesma pessoa física no mesmo exercício financeiro, isso é a conclusão minha, para prestar outro serviço que exige ou que me exigiu por causa da emergência, tá certo? Muito bem. O que eu quero dizer agora com essa emergência provocada? Eu quis fazer essa exposição desse inciso 8 para me mostrar para vocês que houve também uma inovação com relação à emergência. Ou seja, a emergência, ela não pode ser provocada. A emergência tem que ser aquela que surge de um fato novo e recente. Aconteceu agora, olha, caiu a ponte, tem que arrumar. Fundiu o motor de um carro hoje, eu preciso dele amanhã. Faz o serviço até amanhã, se der tempo, sem licitação. Fatos que chegam para mim no ato, para mim poder decidir. Então, o que quer dizer a emergência? Primeiro, a lei quer que você que trabalha na licitação, que você que é gestor, mas principalmente você que trabalha na licitação, que cuida dos processos licitatórios, que você faça uma programação, que você tenha um planejamento sobre os processos que tramitam no setor de licitação e com controle de quê? De prazos, de vencimentos. Quais são os vencimentos dos contratos licitatórios? Esse aqui é importante, ele vai continuar, eu vou ter que renovar ou eu vou ter que fazer uma nova licitação. Quando é que vence esse contrato? Por que eu tenho que ter esse planejamento? Para que eu não deixe para a última hora, tá? Para mim não ser eu que estou na licitação trabalhando, ser pego de surpresa. Então eu tenho que me organizar, eu tenho que planejar para me saber, olha, esse processo aqui vai vencer daqui 4 meses. Então nós já temos que começar a trabalhar para renovar esse contrato, se for o caso, ou para fazer uma nova licitação. E para fazer uma nova licitação, dependendo da modalidade, eu sei que eu vou ter, agora na nova lei, essas modalidades mudaram. Então, dependendo do tipo de licitação, eu tenho uns prazos que eu tenho que ser cumpridos. Então, eu tenho que previamente instaurar o procedimento para que ele possa ser concluído no prazo certo. Inclusive, fazendo conta aí de possibilidade de eventuais recursos por parte dos licitantes. Até isso tem que ser previsto. Então, por isso é que tem que haver o planejamento. E quando é que surge essa emergência provocada? Quando eu deixo de fazer isso, quando eu não faço o meu planejamento, ou seja, eu sei que daqui 4 meses vai vencer a licitação, mas hoje está faltando 10 dias e hoje é que eu lembrei disso.
Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma dispensa, porque não dá tempo de eu fazer uma licitação que seria o correto, para acudir essa necessidade que é emergente, de uma situação que eu já podia ter resolvido e preparado isso antes. Mas, de qualquer forma, como se trata de serviços que não podem ser paralisados na administração, são serviços essenciais da administração, eu vou sim poder fazer a minha dispensa, a lei me permite que eu faça isso, tá certo? Mas tem um porém, eu vou fazer, eu vou acudir e vai dar tudo certo para a administração, mas eu posso ter consequências desagradáveis pela minha omissão de não ter feito o processo no momento certo. Então, é aí que foi acrescentado o parágrafo 6º no artigo 75 da lei nova, da lei 14.133 de 2021. O que fala o parágrafo 6º do artigo 75 desta nova lei de licitação? O parágrafo 6º diz o seguinte: para fins do inciso 8, que é esse da emergência que eu acabei de explicar para vocês, considera-se emergencial, aqui vem o teu conceito, né? O que é emergencial? A contratação por dispensa com o objetivo de manter a continuidade do serviço público. Então, para que haja emergência, aquele serviço é um serviço que não pode parar, porque ele é contínuo, tá? É um serviço que a administração necessita todos os dias. Devendo aí, nesse caso, ser observados os valores praticados no mercado, na forma do artigo 23 desta lei, da lei nova já, né? E adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório. Então, aqui vem acrescentando, me dando um conceito de que é uma situação emergencial, que é aquela contratação que eu faço por dispensa, com o objetivo de atender uma situação que exige a continuidade do serviço público, tá certo? Agora, o que vem na conclusão aqui deste parágrafo 6º do artigo 75? Eu posso fazer tudo isso, eu posso fazer o processo, porém, sem prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial. Então é isso que eu estou dizendo, a situação emergencial foi provocada, eu descuidei, eu trabalho na licitação, eu controlo o prazo, eu esqueci desse prazo e não tive como fazer a licitação em tempo hábil, fui obrigado a fazer uma dispensa até que eu faça essa licitação. Então esse caso é um caso de uma dispensa de licitação emergencial provocada por algum agente público. Tá? Aí nós podemos ter um rol, os membros da licitação, o secretário de educação, por exemplo, que tinha que prestar uma informação para mim poder fazer essa licitação e não forneceu, o fornecedor que às vezes pagou uma propina para alguém da administração ou da licitação para poder fazer uma dispensa e ganhar mais um pouco de dinheiro com isso. Então tudo isso aí vai ser apurado, o prefeito ou o presidente da Câmara, obrigatoriamente, numa situação dessa, tem que mandar instaurar um procedimento administrativo ou uma sindicância, dependendo da situação, para apuração desses fatos, ou seja, quem foi o autor desta inércia, dessa omissão, desse ato não recomendado, dessa falta de planejamento. Descoberto o autor, ele será penalizado. Se for um servidor público, ele pode, através de uma sindicância, ser transformado num processo administrativo disciplinar, com advertência, suspensão e até demissão do serviço público, dependendo da gravidade da situação. Então tem que tomar cuidado quem trabalha com licitação, porque esta é uma inovação que a nova lei trouxe. E aqui eu chamo a atenção, não só para os membros da comissão de licitação, como para os secretários municipais, os diretores municipais e ao próprio prefeito, que é o gestor público e que nomeou esse pessoal todo para trabalhar para ele. Por delegação de poderes, ele também responde por esses atos de uma forma solidária. Então veja que é uma inovação nova na lei, muito importante, que eu acho que vocês devem observar, planejar melhor daqui para frente, para não acontecer a situação. Porque era muito cômodo, eu esquecia, então eu fazia uma emergência e tudo bem, tá certo? Mas não é isso que o legislador quer. Quer que se faça correto, quer que se faça uma programação, um planejamento para que a licitação saia em tempo hábil. Então você cria aí um programa no seu computador, instaure aí um sistema qualquer,
que possa te dar condições desse controle para que você não possa ser penalizado por isso. A não ser que você que trabalha na licitação tenha uma justificativa plausível, que possa ser aceita quando acontecer um fato desse, como por exemplo, o chefe aí, o diretor ou secretário de educação não me passou os dados para me fazer a licitação que só ele tem da merenda escolar. O processo está vencendo, ele não me passou, eu vou ter que fazer uma dispensa por isso. Então, a responsabilidade pode recair, nesse caso, somente no secretário de educação. Tá? Não comprei a merenda, não tive como renovar, de fazer um novo processo de licitação nesse sentido, o outro está vencendo, o prazo é curto, eu preciso fazer uma dispensa, e nesse caso vai surgir responsabilidade para aqueles que omitiram, a não ser que haja uma explicação muito justa e plausível. Mas a gente sabe disso que no dia a dia acaba acontecendo situações como essa. Então, daqui para frente, eu chamo a atenção de vocês, que se trata de uma inovação da lei, que se trata de uma situação nova, que você que lida com a licitação, tome cuidado, tá certo? É onde eu digo, a responsabilidade de quem atua no setor de licitação é muito grande. E vocês podem ver que a maior parte das maracutaias que acontece na administração pública envolve a licitação. Então você tem que tomar cuidado, você tem que agir de forma correta, de forma ímproba, né? De forma proba, não ímproba, para você poder ter uma atuação correta e sair no final aí do seu mandato na licitação sem problema nenhum. E você que é prefeito da mesma forma. Com isso, meus amigos, eu estou encerrando esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do seu conteúdo. E se gostaram, eu peço que compartilhe com seus amigos, tá certo? Para que nós possamos divulgar esse nosso vídeo por esse Brasil afora. Espero vocês. Até a próxima, se Deus quiser.